Bom dia, bom dia. Entidades, né? Vamos falar de entidades, adoro. Como pode melhorar? Clubinho das entidades. E qual a consciência que se requer para a gente falar de entidades nessa segunda-feira? Qual a consciência que se requer para a gente atualizar a entidade dominante nas nossas vidas? Bom dia. Bom dia. Que energia, espaço, consciência, escolha? Nós e nossos corpos podemos ser a restauração da entidade dominante que eu sei que sou por toda a eternidade. Né? Eu acho que é isso assim, até a gente desencarnar e se tornar uma entidade sem corpo, o nosso grande desafio aqui na Terra, e não é um desafio meu, é um desafio nosso, é a gente se tornar a entidade dominante. Porque existem muitos seres querendo os nossos corpos, né? Eles fazem isso de maldade? Não. Eles fazem isso porque a gente desdenha dos nossos corpos. É igual, por exemplo, assim, você vê uma Ferrari na rua, aí a Ferrari tá lá com a chave no contato, abandonada. O que que você vai querer fazer se você vê uma Ferrari na rua com a chave no contato, vidro aberto, tomando chuva, tomando sol, sabe? Um monte de passarinho fazendo cocô na Ferrari. O que que você vai querer fazer se você vê uma Ferrari dando sopa na rua? Me conta. Você não vai querer a Ferrari para você? É isso que as entidades fazem. As entidades, elas veem o seu corpo moscando e vão ligar essa câmera, pelo amor de Deus. As entidades veem, né, o corpo de vocês aí moscando, uma Ferrari abandonada, e aí as entidades falam: eu quero esse corpo para mim. Faz sentido? Então, alguém tem que usar esse corpo. Melhor as entidades usarem esse corpo do que a gente ficar ali moscando com o corpo ali. Então, no mínimo, deixa as entidades zoar com o seu corpo, fazer a festa com o seu corpo, né? Só que o que que acontece? A gente se torna um fantoche de entidades. Então, talvez até agora foi essa consciência, né? Eu não tinha clareza de que eu tinha uma Ferrari abandonada na garagem, pior que tá nem na garagem, tá na rua. Tá o Léo, né? Vocês são uma Ferrari abandonada ao Léo. E aí as entidades veem a oportunidade de usufruir desse corpinho, de poder, uau, sentir um calor, comer, sentir um cheiro, abraçar, fazer um sexo, né? Viajar. Quantas coisas maravilhosas a gente pode reconhecer, que a gente pode ser e fazer com os nossos corpos, que a gente nunca reconheceu, que a gente nunca valorizou. Presta atenção numa coisa, a gente só recebe daquilo que a gente tem gratidão. Anotem isso. A gente só consegue receber daquilo que a gente é grato. Como que eu vou receber do meu corpo se eu acho um saco ter um corpo? Se eu só me maltrato, se eu só critico o meu corpo, se eu só amaldiçoo o meu corpo o tempo inteiro, entende? Então, assim, uma das maiores curas que eu vejo no mundo das entidades, um dos maiores presentes que as entidades me trouxeram, é aprender a honrar meu corpo. Porque eu nunca fui à honra com o meu corpo. Eu sempre desdenhei do meu corpo, eu sempre, né? Enfim, como todos vocês, né? Grande parte de vocês, eu estava cagando e andando com o corpo. Achava que ter um corpo era algo que muito me limitava. Ai, show, isso mesmo. Os livros da Shannon são maravilhosos. E então, eu vou ver se eu acho esse material que eu criei, né, no primeiro curso de entidades, era as leis das entidades, né? Eu canalizei as 10 leis das entidades. E uma dessas leis falava muito sobre isso, assim. Se você não tomar posse do seu corpo, eu vou entrar. Porque é um desperdício. Quantas casas sem gente, né? Quantas casas, tipo,
quanto os corpos sem essa inteligência. Então, as entidades vão entrar e elas vão possuir. E eu acho justíssimo que elas abusem dos corpos de vocês, dos nossos corpos, porque é um desperdício a gente passar a nossa vida inteira sem assumir esse controle dos nossos corpos, né? E as entidades, quando elas perdem um corpo, quando elas morrem, aí elas despertam, falam, cara, eu precisei morrer para poder descobrir como é maravilhoso ter um corpo. E aí elas querem aproveitar o tempo perdido. Só que aí elas vão precisar dos nossos corpos. Combinado? Todos os lugares vocês estão esperando morrer para aprender a valorizar, reconhecer como ter um corpo é maravilhoso, como ter um corpo é bom. Vamos destruir, descriar, para liberar e acabar com a palhaçada, com toda a estupidez da sexualidade. Isso é um processo também corporal do Axis. Invocação da estupidez da sexualidade, aonde eu não estou valorizando e reconhecendo a grandeza de ser um corpo encarnado. Porque existem coisas que a gente só pode fazer tendo um corpo, não é verdade? Um cheiro. Estou comendo uma panquequinha aqui de banana. O sabor, né? Um cheirinho, o quentinho. Eu lembro quando a Ganesha morreu, a gente foi pegar a Ganesha morta. Eu falava, ai, que coisa esquisita, porque o corpo ficou todo duro ali. A Jeane pega a gente morta, né? Não é, nossa, não é horrível, tipo, o corpo sem vida ali, né? Como pode melhorar, né? Os nossos corpos são tão lindos, cara, são tão maravilhosos. Mas, de repente, na hora que a gente sai dele, ele acabou. Ele vai, como é que fala? Trepulfar. Como é que é aquela energia? Trepulfar. Ele vai apodrecer. Então, sem a nossa alma, os corpos apodrecem. Tá bom? Então, você tem que ser grato pelas entidades hoje, porque se não fosse esse tanto de entidade hoje no seu corpo, você já estaria morta. Como seria a gente ser grato pelas entidades hoje, que estavam até agora, literalmente usando e abusando do nosso corpo? A gente só não morreu porque tinha entidade no nosso corpo. Sabia disso? Então, como eu posso arreganhar o meu receber pelas entidades? Aquilo que vocês chamam de obsessor te manteve vivo até agora. Porque elas não querem perder o corpo. Elas não querem perder a oportunidade de ter prazer com o corpo, de manipular corpos. Só que vocês estão aí desdenhando do corpinho de vocês. Estão aí, tipo, sabe, assim, sobrevivendo, deixando a vida passar, vendo a banda passar, ao invés de estar lá no meio do furacão lá e, tipo assim, sabe, se divertindo e curtindo e aprendendo e também apanhando e tropeçando e errando. Gente, a vida, ela não é perfeita, né? Eu estava conversando com uma amiga aqui agora, ela só tem dois prazeres na vida, rola e trabalho. Aí, tipo, namorado de saco cheio, porque não aguenta, ela quer transar todo dia, gente. Aí eu brinquei com ela, falei, amiga, falei, agora eu tô entendendo o seu marido, porque ele é gêmeos. Eu falei, ele é aqui, ele não é corporal. O geminiano tem uma energia superior aqui. Falei, amiga, desculpa, eu sou método, como é que fala? Tem uma energia lá. A pessoa, ela vai, é sábio sexual, né? Ela quer fazer sexo com pessoas inteligentes. Tipo, não é só o sexo por sexo. Tem gente que é muito físico. Agora, tem gente que é muito espiritual. Então, o sexo, para mim, é algo que, tipo assim, cara, e eu me divirto tanto com a vida que às vezes eu esqueço que eu também tenho o sexo, né? Agora, quando a gente tem pessoas que assim fica no implante do sexo, né? E entidades, inclusive, também no implante de sexo, tal, que acaba, né? Então, assim, qual o prazer que a gente pode ter com os nossos corpos? E o Gêmeos, ele é uma autoestima intelectual. Ele vai falar de autoestima intelectual, não é físico. Tanto que ele é um cara marombado e ela é super gordinha. Eu falo, amiga, você tá pegando o boi com esse homem. Porque, tipo assim, como pode melhorar? O cara, ele não olha para corpo, porque se ele olhasse para corpo, ele já tinha. E o cara é um gostoso, ele é lindo. Eu falo, amiga. E ela me manda foto desse homem o dia inteiro. Esse homem pelado, esse homem do lado. Eu falo, amiga, ele é gostoso. Amiga, mas não transa. Eu falo, não é que ele não transa, você não tá convidando ele para o sexo, porque a autoestima dele é intelectual.
Entende? Faz sentido para vocês? Então, os nossos corpos, eles querem prazer, eles são uma máquina de orgasmo e de prazer, a nossa pele, né? Mas são vários tipos de prazer que a gente tem que perceber com os nossos corpos. Eu fiz um treino hoje, fui para academia cedo, acabou o treino, que foi uma delícia. Eu fui para a cadeira de massagem, né? E aí, ai, eu amo massagem, gente. Ai, que delícia. Fiquei lá 5 minutos fazendo, recebendo a massagem, aquelas máquinas, né, de massagem e tal. Olha lá, nós geminianos amamos pessoas. É, né, Lu? É o chama sábio sexual. Não, pode ser o cara mais gostoso do mundo. Se for burro, cara. Nossa, se for aqueles cara porta, porteira, esquece, que não tenho vontade, meu libido não, nossa, não funciona. Tanto que, às vezes, eu sempre me apaixonei por caras mega esquisitos, assim, tipo, eu já fiz vários feios felizes. Eu falo, quer? Eu falo, mas é porque... Tanto que eu gosto de cara mais velho. Eu tinha 27 anos, apaixonei num coroa de 58 anos. Minha mãe falava, você não quer um pai, você quer um avô. Eu falo, mãe, mas ele é tão inteligente. Eu ficava vendo ele falar e a gente transou 1 ano todos os dias. Eu nunca fiz tanto sexo na minha vida. 1 ano todo santo dia. Por quê? Ai, que delícia. Além dele ser carioca, tem uma sexual, um sex appeal totalmente diferente, mas ele era tão inteligente, cara. Ele mexia tanto com a minha cabeça que eu nunca transei tanto na minha vida. Mas por quê? Porque era aqui, ó. Era intelectual, e ele era publicitário, e eu adorava ouvir, aprender com ele. Eu tenho maior tara em professor, né? Adoro o professor. Ainda bem que tem poucos homens hoje fazendo terapia, porque, tipo assim, os poucos que eu tive problema, eu me apaixonei. Tive amor platônico. Como pode melhorar? Ai, homem inteligente para mim, nossa, eu fico louca. Então, meus amores, é isso. As entidades, elas fizeram um favor para a gente até agora, né? Inteligência super afrodisíaco para mim, eu também. As entidades, elas fizeram um favor para nós até agora. Vamos ser gratos, vamos baixar as barreiras, vamos reconhecer todas as entidades que, de alguma forma, ainda estão em posse dos nossos corpos. Todas as entidades que ainda estão controlando os nossos corpos. A gente vai simplesmente só baixar as barreiras e agradecer. Obrigada. Vocês fizeram um trabalho fantástico de não me deixar morrer. Graças a vocês, eu estou viva até hoje, e graças à consciência, às vezes o desconforto que vocês me trouxeram, eu estou aqui hoje reconhecendo a grandeza que é ter um corpo. E eu sinto muito se vocês perderam o corpo de vocês. Eu sinto muito, vocês vão ter que ou procurar outros corpos, ou aprender a se divertir comigo sem querer possuir o meu corpo. Porque agora eu escolho ser a entidade dominante da minha vida. Eu escolho assumir o controle. É assim que a gente conversa com a entidade. É uma terapia. Quantas entidades tem aí? Quantas entidades estão em posse do corpo de vocês, da consciência de vocês, da sexualidade de vocês, do negócio de vocês, da alimentação de vocês? As entidades gordinhas indo embora. Oh, Kézio! Como pode melhorar? Vamos mandar as entidades, as gordinhas da lancheira, tudo embora. Eu falo para minhas entidades, falo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu adoro a entidade, só que vocês têm que ser fitness. Vocês têm que ser fitness, vocês têm que me deixar mais gostosa, mais bonita e mais galáctica. Quem são as entidades que querem se divertir comigo? Só que aí eu levo as entidades para se divertir comigo sem tomar posse do meu corpo. As gordinhas da lancheira é ótimo, né, Renatinho? Não, as gordinhas da lancheira, que é só comer, cara. Porque essas, né, só tem prazer na comida, é igual a minha amiga, prazer na comida e no sexo. Eu falei, não, amiga, para. Aí eu falei para ela, hoje eu vou comprar minha passagem para Chapada, né? Vou para Chapada do dia 15 ao dia 21 de julho, quem quiser ir, se embora. Como pode melhorar? Vai ter a aldeia indígena de novo, né? Eu vou trabalhar uns dias lá. E é sobre isso. Eu falei, amiga, vamos para a Chapada, vamos movimentar.
vamos criar diferente. Ela virou para mim e falou assim, mas eu tenho que reformar meu apartamento. Eu falei, amiga, nem apartamento eu tenho, tô indo para Chapada. Para de dar desculpinha. Muita desculpinha, cara. Passagem de avião de São Paulo para Brasília, R$ 360, ida e volta. É muito barato. Assim, sabe? É a gente realmente, assim, sabe? Explodir com a forma e estrutura e falar, cara, eu vou. Mas, assim, você está disposto a usar o seu corpinho, usar e abusar do seu corpinho? Você está disposto a Ai, criar eu tô querendo ir também. mais? Hã? Eu tô querendo ir também. Ah, vamos embora, ó. Eu sou suspeita. Nossa, Dá eu trabalho, ouvi uma cara. música. Eu ouvi uma música xamânica faz uns 3 dias já que eu tô ouvindo, e todas as vezes é muito forte. Eu choro, vem o choro assim de cura, é muito surreal. Ah, É eu sou incrível. suspeita. Eu saí de lá o ano passado com ressaca indígena, gente. E pensa numa puta aula de entidades, viu? Porque os indígenas, eles trabalham em entidade 24 horas por dia. Inclusive, a gente começa em junho a mentoria xamânica, né? Quem não entrou no Passe Livre, eu vou fazer depois promoção do Passe Livre de novo por R$ 111, porque vocês comeram mosca semana passada. Tem gente que não entrou no Passe Livre. Ai, é muito curso, Kézia. Ai, que preguiça. Como pode melhorar? Que preguiça, mas tudo bem. A gente vai ter mentoria xamânica o mês que vem de novo. Quem é do Passe Livre está sossegado, né? A Leone, da Lu, a Jeane. E é isso. Então, os xamãs, eles compram, tudo para eles é entidade. Tudo, 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 tudo. Gente, pensa numa aula de entidades, porque assim, você fica tonto, você entra em transe mediúnico, porque as entidades baixam tudo, né? E assim, o que eu achei mais legal dessa experiência de entidades com os indígenas é que eles suportam os portais abertos 24 horas por dia, coisa que eu acho muito difícil, né? Eu acho que, interessante do meu ponto de vista, me judiou muito o portais abertos, mas assim, hoje eu já consigo suportar portais abertos por mais tempo. O que são portais abertos? O que são portais abertos? São portas que se abrem para outras dimensões. Então, nós temos várias dimensões, várias realidades paralelas. Só existe a Terra? Que dó de quem acredita que só existe vida na Terra, né? Puta que pariu, é a cabeça de um jegue. Nossa, como pode melhorar? Então, existe ser vida em tudo quanto é lugar, inclusive dentro da Terra. Ô, Kézia, Né? Existe a vida intraterrena, que é muito forte, né? Tem vida para tudo quando é lado. Tudo é uma entidade, tudo tem consciência. Pode falar, Adriana. bom dia a todas. Você me trouxe uma consciência aqui. Quando eu morava no Rio, era bem interessante, eu sentia, parecia que era um vum, vum, vum. Eu não sentia que parei. Quando eu vim para o interior, para Blumenau, que tem muito verde, foi quando eu entrei nessa parte da espiritualidade e tudo mais. E eu me dei conta do seguinte, quando eu estou em lugar que tem verde, é muito diferente manter portal aberto do que quando a gente está em local com muita construção. Talvez o que os xamãs eles têm essa facilidade de conseguir ter o portal aberto por mais tempo e sustentar, é porque eles têm essa ligação direta com a natureza o tempo todo, é honrando a natureza o tempo todo. E aí a gente consegue ser fluxo. E eles respeitam essa tecnologia dos elementais, né? Porque os elementais, eles trabalham para a consciência. Então, estar engajado com os elementais 24 horas por dia, 7 dias por semana, é muita facilidade, alegria e glória. Quer acelerar a sua vida? Engaja com os elementais. Então, quando você... Só que os elementais, eles só ficam onde tem consciência. Então, assim, toda inconsciência e anti-inconsciência, vamos destruir, descriar, para liberar? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as têm, curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. A gente tem que ir matando essas mentiras em nós, né? Inclusive, em acreditar em coisas que os nossos olhos muitas vezes não vão conseguir ver, né? Eu não vejo entidades, graças a Deus, assim, como pode melhorar.
Eu acho que eu ia entrar muito em julgamento se eu visse entidades, eu percebo a energia. Agora, imagina só você começar a ver as pessoas, as entidades, a energia, né? Como pode melhorar. Mas tem gente que vê e não é fácil. Então, é até uma gentileza, às vezes a gente ainda não vê entidades, porque a gente tem muito julgamento com a aparência que muitos seres vão se tornando, porque a gente fica feio aqui com o corpo, imagina com a entidade, né, gente? Você está aí vagando aí pelo tempo e espaço aí há 4 trilhões de anos. A gente vai virando. Eu sempre falo para vocês, assistam o filme Soul, da Disney. É muito legal vocês terem essa consciência desse filminho, assim, porque a gente vai se perdendo da consciência, a gente vai virando uma coisa, um inculcado de entidades. Aí você vira uma meleca, uma moeba, um trem esquisito, sabe? Sem pé nem cabeça. Fica feio mesmo. Interessante ponto de vista. Trabalhar com a entidade, a gente precisa aprender a receber do feio, né? Porque às vezes a gente vai ver as entidades que estão há tanto tempo que elas vão se deformando, vão ficando esquisitas, né? E, mas não tem nada de errado com isso, né? Mas a gente precisa aprender ali. Estava ali apanhando troca-troca, Bárbara? Ah, é muito bom. Apanhar com consciência. Então, a gente precisa perceber sobre isso, assim, né? Não tem nada de errado com essas entidades e também não tem nada de errado com a gente, mas o que que eu quero atualizar a partir de agora? Então, quanto mais consciência eu vou me despertando, porque na hora que as entidades, assim, elas percebem que a gente não tem medo delas, que a gente olha para elas com respeito, acabou. Ó, e é desse jeito. Deixa eu te contar uma coisa. A partir de agora, eu sou a entidade dominante aqui. Acabou. Não adianta você fazer bu, ba, bé, acabou. Eu estou aqui para poder ser a entidade dominante na minha vida, mas tem que ser um papo de verdade, de coração para coração. Eu agradeço que vocês ocuparam meu corpo até agora. Graças a vocês eu não morri, mas agora eu me despertei e agora eu quero conhecer mais de mim. A gente pode continuar uma jornada junto, caso vocês escolham consciência. Elas estão ouvindo esse papo nosso. Agora, se vocês quiserem putaria e só zoação, vai arrumar outro galinheiro. A gente pode ter um pouquinho de putaria. Eu gosto. Eu quero diversão, quero farra, gosto do carnaval, gosto de beber, gosto de perder um pouquinho de consciência, um pouquinho. Mas, assim, eu estou no comando. Agora, é óbvio que tem entidades que são mais possessivas, narcisistas? Tem. Ah, mas eu gosto do corpo da Késia. Desculpa, o corpo da Késia é da Késia. Então, todos os votos, contratos, pactos, juramentos, pactos de sangue, lealdade, fidelidade, juros, compromissos, acordos ocultos, secretos e invisíveis, aonde vocês deram o direito eterno das entidades usarem seus corpos por toda a eternidade. E quando que pode ir em tudo isso? Destrói, descria? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente tem preguiça de fazer. Que são nesses momentos que eu chamo os meus pilotos automáticos. Ai, tô com preguiça hoje do meu filho. Vou chamar o piloto automático aqui, mãe. Mas você pode chamar o piloto automático com consciência, né? Ontem eu falei para a Cléo, eu falei, por favor, não me toca. Nossa, eu estava muito nervosa, eu estava muito acelerada ontem. Sabe quando você está dando choque? E aí, ela e o Tomás ontem estavam super grudento. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, mamãe, hoje não tô afim de toque, me respeita. Ah, você vai me pedir um abraço? Eu falei, não, gente, para de mimimi. Eu falei, eu não tô afim de ser tocada, deixa meu corpo, cara. Ah, me deixa meu corpo. Tava assim ontem também, Beth. Eu falei, deixa o meu corpo, não me toca, não me rela. Eu falei, por favor. E é tão engraçado, né? Porque a gente precisa aprender a verbalizar essas coisas, por mais cruéis que elas possam aparecer. Eu não sei se era trauma, o que que era, mas assim, eu não queria toque ontem. Pronto, gente, acabou. Mas eu me toquei, eu cuidei de mim, eu me. Sabe? Porque o nosso corpo é um templo sagrado, não é para todo mundo botar a mão. Tem hora que nem filho. Aí eu poderia ter falado ontem, cadê as entidades que pode brincar com a Cleo aqui?
que pode nutrir a Cleo, que pode abraçar a Cleo e o Tomás. Se você faz isso com consciência, porque elas estão ali, existe um monte de babá que pode contribuir, né, com a gente nesse universo. Quem pode brincar aqui, quem pode estar aqui junto com ele, quem pode nutrir, quem pode abraçar, porque eu estava focada numa outra energia, numa outra coisa, estava com a cabeça num outro lugar. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando a gente faz isso de errado, aí a gente quer dar conta de tudo, e aí você acaba trazendo os pilotos automáticos, né? Ai, pois é, né, Giane? Não, tem hora que é abuso, não, tem hora que não, a gente tem que dar um limite. Parece que a gente está defendendo. Gente, mas sabe o que eu acho legal, esse exercício das crianças? É o que a gente faz com os nossos pais até hoje. Essa carência dos nossos filhos. E vocês veem que, tipo assim, cara, vocês, eu não sei vocês, mas, gente, eu faço das tripas do coração. Tem hora que eu não tenho mais de onde tirar amor, carinho, atenção para os meus filhos, mas é demais, cara. Porque a criança realmente ela não tem limite. A criança é um balde furado. A criança é super balde furado. Então, aí é onde a gente tem que criar um ambiente nutritivo. Por isso que eu tenho 2 gatos, um cachorro, eu não dou conta. E agora a gente pode, inclusive, pedir para as entidades, né, nutrirem os nossos filhos. Kézia, tudo que é demais, tudo que é excesso faz mal, não adianta. Eu fui Sim, a primeira filha dos meus pais, eu tenho mais 2 irmãos, então até os 5 anos de idade era eu, exclusivamente eu. A minha mãe estava grávida do meu irmão, ela me carregava no colo. E eu sim, fui uma menina totalmente rebelde, entende? Porque eu tive tudo e de repente eu tive que largar, eu não pude mais ter eles, então eu me revoltei. E sim, aí o que que acontece com a Maria Clara, que é a mais velha hoje? Ela também teve tudo. E sim. hoje eu tô colhendo esses frutos. E é Sim, eles assim, tudo acham que que é é demais, obrigação é da excesso. gente dar, né? E aí Ah, você pega, por exemplo, é assim, as obrigação. entidades também infantilizadas, porque o jeito que a entidade entende que a comunicação que a gente tem aqui com a gente, com os nossos clientes, com os nossos filhos, com a nossa criança interior, é o mesmo tipo de diálogo que eu vou ter com o mundo espiritual. A gente vai ter no mundo espiritual seres de asa e tem entidade que vai chegar às vezes na nossa vida e elas vão falar: não, peraí, você me deve. Você me deve. Opa, acabou a dívida. Acabou. As dívidas de outros tempos acabaram. É um outro tempo. Você quer vir comigo para um outro tempo, senão você vaza. Gente, é uma lei. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Só fica no meu corpo, na minha vida, na minha casa, nos meus órgãos, aquilo que eu dou permissão. Só que você tem que ter autoridade. Sabe aquela mãe que fala assim para o filho: ai, filho, não põe não o pé no sofá. E a criança está cagando e andando? É a mesma energia com a entidade. Se você não tem autoridade, nem as entidades vão respeitar você. Se você enfiar o pé no sofá de novo, eu vou enfiar o seu pé no seu rabo. Eu vou enfiar o pé na sua boca. Você está me entendendo? Aí o que, que o Axis fala que eu acho muito legal? É a energia da cadela demoníaca. Meus moleques nunca me respeitaram. Um dia eu catei o celular dos 3, que eu não sou de bater, né? Eu catei o celular dos 3, eu espatifei no chão. Gente, eu pisava. Eu joguei no chão, eu pisava, pisava, pisava. Acabou. Foi uma vez que eu fiz isso, acabou. E eles sabem que eu sou tão louca ao ponto de quebrar, entendeu? Eu falei, isso aqui é para não quebrar a cara de vocês. Tem hora que a gente tem que ser agressiva, violenta. Porque ainda mais com alguns espíritos, se você não tiver essa agressividade, essa violência, ela não vai fazer nada, não, ela é trouxa. Não, ela não tem, ela não consegue. Ah, mas eu consigo. Eu consigo. A energia da morte, isso mesmo. A energia da cadela demoníaca que eu vou enfiar o dedo no seu rabo. É de ser ruim, de ser às vezes mal, de ser cruel, sabe? Então, eu já contei em outras aulas, né? Quando eu estava sofrendo. Tinha uma pessoa fazendo magia negra para mim, e era um cara que queria o Micael, né? Era um professor da academia e tal. Cara, eu comecei a receber, só que eu era muito banana.
Eu falava, eu não acreditava na magia negra, não acreditava. Eu falava, gente, por que alguém vai fazer uma magia negra para mim? As pessoas, elas não têm noção, elas fazem qualquer coisa. Tipo assim, para qualquer coisa, elas querem experimentar, né? Então, infelizmente, ainda tem muito curioso na espiritualidade. Eles não têm nem noção do que eles estão fazendo. E a magia negra, ela é real, gente. Eu vi um vídeo essa semana na internet, uns policiais no meio do mato acharam uma macumba e a polícia vai lá, chuta a macumba. Na hora que ele chuta, ele cai. Vocês viram esse vídeo? Sensacional, sensacional. O cara chuta a macumba e cai, né? Então, isso aqui, assim, eu tinha um excesso de ingenuidade, de passionalidade. Sempre uso essa expressão aqui com vocês. Anotem isso. Excesso de bondade, excesso de passionalidade, excesso de ingenuidade. Então, tem gente muito ruim, tem gente muito má, tem entidade malandra e zombeteira, que quer infernizar, não tem nada para fazer, e eles querem infernizar a vida do outro. Sabe essas crianças maldosas, que faz bullying, que não tem nada para fazer? Gente ruim, tem. Não duvide. Repete o quê? Ah, já esqueci. Entidade malandra e zombeteira, é isso? Acho que era isso que eu estava falando. Então, vocês têm que ir assim, não duvida não, gente. O mundo espiritual, né? Excesso de passionalidade, excesso de bondade, excesso de passionalidade tem que ter limite. Eu estava na praia esses dias, o cara chegou, me dá R$ 20? Aí, na hora, eu tinha acabado de mudar para o Guarujá, ainda estava aprendendo a lidar com essas entidades malandras e zombeteira, né? Incorporada. Aí, na hora, eu fiquei meio assim, tal, e eu tinha uma nota de 50. E eu falei, nossa, eu tenho só 50, né? Aí o cara, agora eu saí, acabou a palhaçada. Aí o cara chegou, não tenho troco, tal, vou tentar trocar. Aí o cara tentou trocar ali nas barraquinhas do lado, tal. Gente, de repente, ele não trocou, ele tirou do bolso uma pataca de dinheiro. O cara tinha mais dinheiro que eu. Ele tinha uma pataca de dinheiro, assim. A hora que eu olhei, meu filho olhou, eu falei, eu não acredito nisso. O cara tinha mais dinheiro do que eu. Mas é isso, e a malandro é malandro, maré é maré. É excesso de bondade, passionalidade, inocência, é bocó, é ser besta, ser banana, ser bocó, cara. Então, quer dizer, a entidade vai cagar na sua cabeça, você fica preso na energia do abuso. Você tá ali vendo, igual aquela trouxa daquela mulher que achou que estava namorando com Elon Musk. E ela teimou que o cara era um Elon Musk. Ela jurava de pé junto que ela estava namorando o Elon Musk. Então, assim, essa é muito otária, gente. Desculpa, essa é muito burra. Então, tá faltando o quê? Malandragem, energia da morte. Você olhar, gente, a hora que você olha, é só você fazer pergunta. Uns anos atrás, eu estava no Mato Grosso, meu tio cagou na minha cabeça que eu saí de lá sem tênis, sem mochila, sem celular. Os índiozinhos vieram falar para mim que nunca tiveram tênis na vida e um celular. Aí meu tio trabalhava na FUNAI e falava, Kézia, guria de São Paulo, tomando tumé de índio. E o Raul falou, não. O Raul não deu o tênis dele, o Raul não deu o celular dele. Saiu eu e o Tomás quase pelado da aldeia. Demos até o cu da alma. O Tomás é trouxa que nem eu, né? E tipo assim, cara, mal lábio, os índiozinhos, safados, sem vergonha. Gente, tem gente safada e sem vergonha em tudo quanto é lugar. Dentro da espiritualidade. Eu vi esses dias uns vídeos lá de Amazônia, gente, é uma putaria naquela Amazônia. Os próprios índios prendendo animal. É uma putaria com a energia da natureza, da terra. Tem índio safado, cara. Safado, folgado, manso. Então, assim, a gente não pode descartar. Porque quando eu descarto, então eu tenho que olhar e falar quanto tem. Você tem que olhar para a pessoa. Olha lá, Renata, ascendente em peixes também. A gente tem que olhar para as pessoas e falar, peraí, tem energia de abuso aqui? E mesmo às vezes tendo a energia de abuso,
Por exemplo, eu tenho percebido uma energia de abuso no Mikael, ele está muito folgado. Está muito folgado, está muito fácil para ele as coisas, entende? E eu percebi essa energia de abuso nele. Manso, tô resolvendo tudo, ele não vai resolver porra nenhuma. Tá manso, tá folgado, e eu tô desde ontem. Falei, quando tem alguém cansado, exausto, é porque tem um bando de folgado do lado. Eu tô desde ontem, eu tô com os dois pés no peito. E aí ontem ele parou para estudar o dia inteiro, estudando tráfego, que viu, eu tô aqui lavando, passando, cozinhando, limpando, atendendo, dando curso, respondendo vocês. E o cara sentado no sofá com a bunda para cima, tomando cerveja domingo o dia inteiro. Aí vamos para a praia. Eu falei, ninguém vai para a praia, hoje nós vamos trabalhar, vamos deixar a casa em ordem. Eu fiquei uma semana viajando nessa casa, tá parecendo um chiqueiro. Puta que pariu, eu fiquei puta, né? Casa encardida, um nojo. Eu falei, vocês gostam de atividade de ficar em chiqueiro? Aí, beleza. Aí ontem ninguém foi para a praia, botei todo mundo para trabalhar, para arrumar a cama, lavar sapato, deixar tudo organizado para a semana, né? Mas é sobre isso. Então você tem que sentir a energia do abuso. Tá abusando de mim? Aí você fala, ok, eu vou me permitir ser abusado por essa entidade, pelo meu marido, pelo meu filho? Porque você vai ser abusada a partir de agora de forma consciente. Tem abusos que valem a pena, tem hora que eu deixo as pessoas abusarem de mim, porque eu falo, daqui a pouquinho eu vou abusar da Gi. Eu deixo a Gi abusar de mim, porque na hora que eu precisar eu vou abusar dela, é uma troca. E nem tudo também é sobre abuso, né? Mas é muito importante a gente perceber essa energia de quando tem abuso. E monitorar essa energia. Ela não é uma energia ruim. Ai, abusa de mim, que delícia. Como pode melhorar? Abusa do meu corpinho aqui. Pode abusar. Do dedinho do pé ao topo da cabeça. A gente só precisa estar consciente. Consciente dessa energia e ter noção desse crédito. E ainda falar, falou, você está me devendo uma, viu? Vou quebrar seu galho, viu, Adriana? Mas você está me devendo uma, beleza? E eu vou cobrar. Aí, cara, pronto, é papo de adulto, é negócio, é business. Aí é outro nível, aí não tem mais a criancinha, não tem mais a ingenuidade. Só que se a gente não olha para essas energias, vocês estão acreditando no mundo perfeito. O mundo, ele também é demoníaco e cruel. Essa polaridade, ela sempre vai existir. O bom e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. E não dá para a gente descartar. O adulto faz o que se requer. Isso, é isso que vocês têm que ir para esse lugar. O que se requer aqui com essa entidade hoje? É mandar tomar no cu, é enfiar do rabo, é falar obrigado, gratidão, é conversar. Geralmente, eu começo conversando. Mas tem hora que, tipo assim, eu estava contando da energia do abuso lá, da magia. Aí, na hora, eu percebi o que que era. Uma amiga, na verdade, percebeu, porque eu fui tão trouxa que nem eu consegui perceber, né? Ela falou, amiga, eu sonhei que eu tô fazendo magia para você. Eu falei, amiga, tá bem estranho mesmo. Tá muito esquisito. Eu não tinha vontade de tomar banho. E eu não sou assim, né? Mas eu tava num trem esquisito, assim. Ela falou, tem magia. Eu falei, amiga, você resolve para mim? Chamei 5 terapeutas para desfazer a magia. Ninguém resolveu. Mas por quê? Porque era uma escola para mim. Eu precisava resolver a energia. Eu fugia, eu não queria botar a mão na merda. Tinha uma inconsciência em mim onde eu julgava essa energia. E tem uma potência nessa energia que eu precisava aprender, inclusive para poder ancorar grupos maiores. E aí, na hora que ninguém resolveu nada, que eu falei, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu chamei a energia da pessoa. Gente, porque tudo tem consciência. Peguei a energia da pessoa e coloquei ele sentado na minha frente, isso tudo aqui na minha mente, ó. A magia você faz é na sua cabeça, é na sua mente, você não precisa de elemento nenhum. Catei a energia, eu falei, peguei ele, a mãe e a avó. Eu tinha já perdido 2 gatos, meus 2 gatos morreram, o Sirius estava doente, eu, 1 mês doente, sem querer tomar banho. Eu falei assim, tudo que você fez comigo, eu vou fazer 10 vezes pior com a sua mãe e com a sua avó, você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Porque eu estava sentindo tanta dor de ter perdido meus animais, assim, eu tava com ódio, cara, eu estava na fúria. Eu estava na fúria e eu deixei todo mundo de castigo 1 semana. Falei, 1 semana aqui para pagar. Bert Hellinger fala sobre isso. A pessoa tem que pagar, você tem que se vingar, porque se você não se vinga, você não equilibra.
Eu falei, uma semana pela vida dos meus gatos. Vocês vão ficar fodidos, vão apanhar uma semana aqui. Você aprender a não mexer. Você está achando o quê? Que eu sou otária? Eu fui até agora. Acabou. Você nunca mais mexe comigo e não mexe com os meus. Você está me entendendo? Eu vou transformar a sua vida no inferno. Vocês viram aquele negócio da Luana Piovani falando para a Virgínia? Eu amei aquilo lá, bruxaria pura, né? Ela falando assim para a Virgínia, que a desgraça de tudo que ela movimenta caia sobre a vida dela. Pronto, cara. Pum. Virou uma profecia celestina. Vocês vão ver o tanto que essa Virgínia vai apanhar, gente. Vocês vão ver, presta atenção na energia dessa mulher, o que vai acontecer com ela. Mas, enfim, e se a gente não prestar atenção, esse tipo de demanda e de energia, magia negra nada mais é do que uma demanda. A Luana Piovani, ela é bruxona, né, cara? Bruxona, bruxona. A Luana Piovani jogou uma demanda na vida dela, e assim, vou ser sincero, não está errada, não. Porque, de fato, o que ela tem feito, meu interessante ponto de vista, não é legal, né? Então, é a lei do retorno, né? Vai ter gente para poder estar o tempo inteiro te equilibrando. Então, é aonde a gente tem que estar engajado com a consciência e percebendo as nossas escolhas, as nossas criações, as nossas mentiras, as nossas maldades e corrupções. O Banzinho ainda não nasceu. Então, eu falo que eu sou muito grata quando eu sofri e passei por isso, porque por tudo isso, né? Que eu sempre fui a vítima, a abusadinha, todo mundo cagava na minha cabeça. Eu ainda tenho uma gentileza e uma generosidade muito grande, mas hoje, assim, muita coisa eu abstraio e fiz de demência. Eu falo, deixa a pessoa achar que, tipo, que tá me tapeando, eu não discuto, tem hora que eu percebo. Esses dias, a Alice, minha prima foi me vender um gato. Aí ela falou para mim, é R$ 600, beleza. Aí quando eu fui lá para pegar a Alice, ela virou para mim e falou assim, R$ 1.000. Ela é taurina, super gana com grana tal, e, e a gata vira-lata ainda, ela nem é pura, cara. Tipo assim, né? Aí na hora eu olhei meio e falei, não, acho que você me falou, você tinha aquela cara de bocó. Se fosse um tempo atrás, eu ia ficar puta, nervosa, ia chamar ela de mercenária, ia arrumar uma confusão com ela. Eu falei, nossa, prima, eu acho que você me falou de boa, assim, eu vi que ela tem uma energia de abuso. Essa prima minha, ela botava piolho na minha cabeça quando eu era criança. Ela tirava os piolhos da cabeça dela e botava na minha cabeça, só para vocês entenderem o grau, o nível. Aí ela me chamou para ser madrinha do casamento dela, tal, e eles achando que eu ia comprar, não dei nem presente, não dei, não dei. Eu gastei uma grana, a minha companhia já é o presente para esse casamento, como pode melhorar? De gastar uma fortuna de vestidos, viagem, passar. Não, gastei R$ 3.000 para ir no casamento dela, falei, não vou sem presente. Porque se ela me chamou para ser madrinha, entendeu? Eu falei, agora é minha hora de dar o troco, não vou dar presente. E pronto, acabou, me vinguei. Né? Então é isso, a gente tem que equilibrar. Só que a patética e boazinha, ela nunca está disposta a sair do vitimismo. Eu Pode fiz, falar, Gi. eu fiz a mesma coisa com a minha prima, igualzinha. Não, cara, malandra, malandragem. Ai, que Muito sensacional. É foda. bom demais, né? Ah, é bom. Não, É eu bom a achei, gente não, mas cara, mas eu senti equilibrar. o sangue caindo, assim. E não, eu cheguei atrasada no casamento ainda. Eu era madrinha, ainda cheguei atrasada no casamento. Falei, como pode melhorar? Depois eu fui perceber que tinha uma vingança. Não era, na verdade, não era nem vingança, era equilíbrio. Equilíbrio de troca, né? E é sobre isso. Eu tenho uma cicatriz aqui na cara de uma briga que eu briguei por conta dela e fiquei com uma cicatriz na cara, de mentira dela. Então, sabe quando eu falei, agora eu vou descontar? Pronto, cheguei atrasada no casamento dela. Às vezes a gente fala, ah, Kézia, gente, nós somos humanos, né? A gente não pode esquecer. E eu tenho trabalhado uma energia em mim, inclusive essa tosse, chama invocação da raiva. É muito abuso que a gente engoliu. É muito abuso, né? Então, chega um momento que, assim, tem pessoas que
elas são avesso ao gentileza e ao amor. E elas estão pedindo o limite para você. E você tem que aprender a trabalhar com entidades do espaço da criança, vocês estão fodidos. Se você não sabe dar limite para sua própria criança interior, que tem uma perversão na sua criança interior também, tem uma manipulação. Ah, tadinha de mim. Ah, porque meu pai usava droga, porque minha mãe me batia. Para que esse lenga-lenga, já foi. Já acabou. Já passou. Você não tem mais 5 anos de idade. Mas a criança tá lá naqueles implantes ali, tipo de, sabe? Então, se você não consegue dar limite na sua criança, você não vai conseguir dar limite na entidade. Porque a entidade, ela vai te pegar no seu ponto G. Ela vai, tipo assim, Késia, lembra quando você era pequenininha lá em Barbacena, que te jogaram piolho na cabeça? Então, ela vai te manipular. E numa dessa, a entidade faz o quê? Bebe, e não sei o que lá, cria alguma coisa. Eu poderia ter criado um maior barraco no casamento da minha prima. Eu poderia ter morrido no dia do casamento da minha prima, para me vingar. E eu fui só percebendo ali as energias que estavam vindo e facilitando e trazendo a consciência e abrindo mão dessa vingança, óbvio, desses implantes, voltando para o meu lugar, achando uma medida coerente, acendidíssima, porque poderia ter virado uma merda. Se eu deixo a minha criança no parquinho, no poder ali, cara, eu tinha vomitado, aprontado uma barraca, ficado pelada no palco, dar pro marido dela, alguma coisa, entendeu? Tipo assim, inconscientemente é o que a gente às vezes, mas eu não entendi o que aconteceu. Aham. Então, as entidades aproveitam. E outra coisa também, que eu acho importante a gente falar de entidades, assim, eu posso até te perdoar, mas tem entidade que não perdoa tão fácil. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela não perdoa ninguém. A minha mãe é essa entidade, totalmente vingativa, não perdoa. Não perdoa. Então, dentro do meu grupo, da minha zona, tem as entidades da minha mãe, sim ou não? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente mexe. Uma outra coisa que a gente também tem que perceber, às vezes a pessoa, vamos falar um pouquinho, porque eu estava falando do meu marido banana e dos meus filhos banana. Se tem esse tanto de homem banana, o que que vem antes do banana? O perverso. Tomem cuidado com homens bananas. Eles estão passando por uma atualização. Sabe aquela expressão cão que ladra não morde? Tomem cuidado com quem é banana. Tá bom? Respeitem os bananas, não brinquem, né? Porque eles têm uma egrégora muito fodida, que, interessante ponto de vista, está passando por um processo de atualização, aprendendo a equilibrar a força. Não é à toa que a gente está vendo uma geração de homens bananas, né? Porque a gente precisa acabar com os feminicídios, a gente precisa equilibrar a força do masculino e do feminino. Então, nós estamos passando por uma atualização de poder e potência, só que a gente está brincando com a onça com a vara curta. Então, não é à toa que os números de feminicídios têm aumentado ao invés de estar diminuindo. Porque a gente está com um poder e uma potência burro. A gente está achando que a gente está a lei do nosso lado, que tipo assim, e você vai morrer igual seus ancestrais. Toma muito cuidado. E a gente tem uma tendência, igual até falei isso pro meu filho, né? Falei, filho, eu sou a primeira mulher que não apanha de homem. Todas as minhas ancestrais apanharam de homem, gente, todas. Minha avó apanhou, minhas tias apanham, minhas primas apanham até hoje de homem. É chocante. Aí eu olho, eu falo, cara, que loucura, né? E eu falo, põe a mão. Nossa, mas me põe a mão. Eita, eu falo cada hora que eu até rezo. Eu falo, Mica, me põe a mão se você for homem. Cara do céu, ele, nossa senhora. Mas ele tem medo, eles têm medo, né? Porque eles sentem a loucura que tem dentro de nós, assim, que tipo, nossa, vai acordar com o bilão na boca. Tipo assim, vai acordar com outdoor, entendeu?
Eu dando para o melhor amigo dele, homem tem que ter respeito pela nossa energia. Entende? Tipo assim, ele sabe que você não vai deixar de dar o troco, né? Então a gente tem que ter essa autoridade, que as coisas não vão ficar impunes. Então as entidades também precisam sentir isso em você. Só que se você o tempo inteiro aquela espiritualidade trouxa, né? Relevante, pamonha, boazinha, legalzinha, super compreensiva, se você não se faz ser respeitada num grupo, numa live, né? Então, como é que seus alunos vão te respeitar? Então, você tem que se fazer ser respeitada, entende? E hoje, com as armas espirituais, porque a espiritualidade também é uma arma, a gente pode usar isso aqui também como arma, cara, né? Para poder. É uma arma. Quem tem Arcanjo Miguel, quem é da conexão Arcanjo Miguel, sabe do que eu tô falando. Não mexe comigo, não. Mexeu comigo, mexeu com os meus. Vocês estão fodidos. E meus alienígenas? Agora eu tenho meus reptilianos. Meu filho é jacaré. Como pode melhorar? Quem estava na aula onde eu contei essa história. Então, assim, agora eu tenho minha linha de esquerda ancoradíssima. Tem meus demônios, tem meus Exu, tem minhas pombas gira. Não mexe comigo que eu não ando só. Entende? Então, assim, a consciência, ela não exclui nada. Tem meus dragões, sai botando fogo em todo mundo, né? E é muito louco, porque a gente vê a fisicalização, muitas vezes, desse tipo de energia. Quando você coloca o seu dragão para poder botar fogo no seu marido, por exemplo. Tipo assim, né? Quando você põe fogo no parquinho, né? Então, eu falo, olha, eu tô avisando, eu tô aqui, tipo, te dando uma chance, mas, ó, tô no meu limite, cara, tô no meu limite. Não brinca comigo, né? Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje, assim, é porque a gente ainda julga muito essa força que a espiritualidade também ancora, né? É igual o Plutão subindo na janela. Eu já te avisei, né, Plutão? Eu já te avisei que se você cair da janela de novo, eu vou fingir que você não é eu. Você vai morrer. Sequinho, lá no chão. E de verdade, gastei 7 mil reais já com esse gato ali. Como pode melhorar? Olha ele ali na janela. Vai pra janela, palhaço. Entendeu? Agora você fala pro gato, tadinha, amor, não vai na janela, não. Ela já saiu da janela, pronto. Entende a energia, o tom, o tônus energético? E às vezes a gente não precisa nem verbalizar. Às vezes é só você ser a energia. E de vez em quando a gente tem que ativar essa energia na nossa zona. Já acabou a palhaçada. Só que assim, dicas. Essa energia é muito gostosa. A gente entra nela, dá um tesão, dá um assim, um poder, uma gana. Só que depois a dor de estômago e adoece, porque é muito tempo vibrando na raiva. Então, eu vou acabar essa aula aqui, vou fazer meu rapézinho, vou meditar, vou tomar um passiflora, porque eu tô com sangue nos olhos, eu preciso me acalmar, porque eu tô desde ontem, não dormi essa noite. E eu vou suavizar a minha frequência, a minha energia, porque tudo que é em excesso, né, é muito, é demais. Então, pega essa energia, mata aquilo que está matando você, mata essas entidades medíocres, chupim, mata as suas mentiras, os seus implantes. Essas energias mais densas, a gente precisa de raiva para poder trabalhar com elas. Raiva é poder e potência. Só que se não é canalizado, vira o quê? Gordura. Raiva, quando não é canalizado, vira gordura. Então, vamos invocar essa raiva, né? Invocação da raiva encarnada, e vamos botar ordem nesse galinheiro. É muita potência. Só que assim, só que a gente tem que usar essa potência com consciência. Porque se deixar, a gente pega uma metralhadora e sai dando tiro em todo mundo, né?
e sai fazendo escolhas burras. A minha vontade hoje, cara, é chamar o caminhão, fazer minha mudança hoje para Riviera. Mas eu estou aqui na pergunta, porque astrologicamente não é uma semana de mudanças, então eu vou esperar mais uma semaninha. Mas assim, tá em reforma, tá em obra, estou por aqui com o Micael, com o Tomás, e com todo mundo, e tipo assim, a minha vontade é essa, então eu vou me acalmar, vou para a praia, vou fazer minhas coisinhas, né? Então não é uma semana de agir por impulso, é burrice. Então é uma semana de organizar a minha mudança e perceber energeticamente o que que vai criar mais. A raiva deixa a gente cego. E a raiva faz a gente fazer escolhas por impulso. A gente não tem mais idade. E é gastar energia à toa. Depois de você faz uma escolha por impulso que você não vai dar conta de sustentar. Então, assim, eu quero, mas eu sustento. Então, que a gente possa fazer escolhas que a gente vai dar conta de sustentar. Porque o que que a gente faz? Eu quero, vou fazer. Aí passa um mês, você está lá, desesperada, não dando conta de sustentar o aluguel, o compromisso que você fez, a escolha. Então, você tem que olhar, opa, eu hoje voltar para a Riviera, um exemplo meu, né? Olha o Plutão ali. Ah, vai ficar na minha frente, tá? Mal hoje. Então, assim, vou ficar sozinha, vou perder. Ruim por ruim, mas ainda tem o pai aqui que leva, que busca, que ajuda, que faz, frita um frango, que lava uma louça, né? Lá eu vou ficar sem tudo isso. Então, tem que botar na balança e ver o que que vai criar mais, tá bom? Alguma pergunta sobre tudo que a gente conversou? Vocês precisam ler os códigos da mesa e ver se tem alguma pergunta sobre qualquer código. Na minha cabeça é meio óbvio os códigos que tem na mesa, mas vocês precisam pegar a mesa, né? E entender um pouquinho, né? A gente pode usar as mesas. Eu gosto sempre de pendular. O que se requer que eu ative na mesa para mim aqui hoje, né? Agora sim, aquela coisa de preguiça, vamos ativar tudo? Ok, vai funcionar, só que às vezes é demais. Às vezes é muito. Então, tudo que também é demais passa, porque às vezes, assim, você, por preguiça de pendular, de perceber as energias, você às vezes acaba, tipo, atrapalhando. Então, às vezes, é só um ajustezinho. Opa, então, de repente, eu vou pendular aqui, ok. O que que eu vou trabalhar para mim hoje? Aí me vem aqui, conexão ancestral. Aí eu vou perguntar, ativei aqui a fila aqui da conexão ancestral. É uma fila, eu vou pendular. O pêndulo parou aqui, eu vou ativar todos esses códigos que estão aqui nessa coluna, certo? Aí eu posso perguntar para a mesa: tem mais algum código para ser ativado hoje? Aí o pêndulo vai me responder sim ou o pêndulo vai me responder não. Eu pergunto para a mesa: pêndulo, sim? Cadê meu pêndulo? Aí ele vai falar sim ou não. Ok, tem, aí pendulei, tem mais um código. Ativei lá um outro protocolo. Aí eu pergunto de novo: tem mais algum código? Não, beleza, ativei a mesa. E por que que a gente tem que pendular? Para a gente perceber as energias que estão voltando. Então, ó, o que que eu faço com o meu pêndulo? Pêndulo, me mostra o sim. O meu sim, ele é para frente e para trás. Pêndulo, me mostra o não. Pêndulo, me mostra o não. Vocês que são muito mole, que ainda estão nessa energia, ainda aprendendo a ser mulher braba, matar barata, você viu aquele meme? Mulher que mata barata e toma café sem açúcar não tem bebê reborn. Vamos largar a mão de ser mole, gente. Aí você tem que falar, porra, pêndulo, me mostra seu não. Por isso que eu gosto uns palavrão de vez em quando, porque eu sou mole. Eu sou meio bananinha, sabe assim? Mais mole. Então, assim, os palavrão me traz uma agressividade que eu não tenho. Me falta Áries. Me falta, tipo, dentro da minha composição, me falta fogo. Eu sempre fui muito passiva, muito bobinha, muito bocó, muito banana.
Então, me falta esse fogo. Então, eu tenho que ativar esse fogo em mim. Por isso que Deus me deu 2 filhos arianos. Para me mostrar essa fúria de Áries, que eu não tinha. E uma mãe louca. Minha mãe é muito brava, cara. Minha mãe é... Então, vamos lá. Pêndulo me mostra o não. Na hora ele responde, ó. Tem que ter autoridade. Ai, meu pêndulo não funciona. Fia, nada funciona para você se você for uma banana. Então, traz a sua autoridade. E a autoridade, ela vem dessa força, ela vem, às vezes, até da raiva, né? Então, beleza. Qual o código que se requer para mim, Kézia, hoje? Ah lá, conexão a entidades, limpeza de miasmas, entidades, limpeza aqui de... limpeza de seres negativados, limpeza do inconsciente coletivo, limpeza de condomínio. Esse prédio aqui já deu o que tinha que dar. Como pode melhorar? E preciso mudar daqui urgente. Então, é sobre isso, pronto, acabou. Essa é a mesa de ambientes que a gente está usando, né? Ambientes e entidades. Aí, verdade, tem mais algum código para mim aqui? Não. Ó, ele só me mostra algo que eu sei que já está no campo. O que ele me pediu aqui? Limpeza de seres negativados, limpeza do inconsciente coletivo e limpeza de condomínio. Cara, é um inferno morar aqui. No meio desse centro. Não tem. Tem coisa que não tem solução. A gente que tem que mudar de alguns lugares. É muita gente. É muita gente. Sabe, você tentando ali, tá com um rodinho tentando secar o mar? É o que eu faço aqui, cara. Eu tentando secar o mar com o rodinho, só que as pessoas, enfim. Então, aqui é uma galera com uma consciência interessante, ponto de vista X. Eu preciso disso? Não, foi uma escola para mim até aqui. Foi uma escola, ganhei tônus muscular, ganhei inteligência, aprendi a trabalhar com um monte de coisa, mas eu tô exausto, meu corpo tá ficando doente, porque é querer secar o mar. Agora deixa eu voltar lá, um lugar que é 5.000 pessoas, em vez de 360 mil, e final de semana vira 1 milhão. Consegui ficar um tempo, mas eu me dei essa ordem também, sabe, Rê? Porque eu sou muito mole. Eu era muito mole. Então, eu falei, eu vou ficar 1 ano apanhando dessa energia. Tipo assim, vou aprender com essa energia, mas assim, 1 ano. Eu me propus a esse exercício. É uma faculdade, um MBA. Sabe quando você entra numa escola, num curso? Porque aqui foi 1 ano de energia densa, 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 densa. A última foi a guria morrendo aqui na minha frente, né? Puta que pariu. Um caminhão, um ônibus fazendo em cima. Eu falei, acabou. Fechamos com chave de ouro. Foi mais que suficiente. Ontem, um cara, gente, eu pedalando, na hora que eu voltei, eu olhei pro lado, mas eu vi um cara, parecia um gnomo, pulou no pescoço do outro. Gente, voou no pescoço do cara. Ele rasgou, o cara foi tão forte para arrancar o colar, ele rasgou a camisa do homem, gente. Mas um buraco assim nas costas. Eu falei, eu fiquei, como é que esse. Mas é pra você ver, é uma energia, um demônio mesmo, né? Gente, sabe aquelas camisas tipo gola polo, que é uma malha dura? Eu não entendi, porque eu olhei nas costas do cara e tipo bem aqui assim no meio, ele não rasgou aqui, ele parece que ele botou a mão ali, ó, o trem mais louco da vida. Aí eu olhei e comecei a rir, né? Falei, essa escolinha aqui tá maravilhosa. Aí eu falei palavrão? Qual palavra que eu falei agora? Nem vi, já nem escutei mais. Nem eu. Ela que escutou aqui, falei, ih, ela falou palavrão. Eu nem ouvi. Olha, tão automático já. Mas assim, então é sobre isso, assim, né? Então essa energia tá aí. Foi importante eu aprender a conviver com ela, receber dela, não julgar. Essa é uma energia de sobrevivência. Você mata ou morre. E aí? Essa é a energia que, tipo assim, a gente tem que ter na gente. É aquela história, você tá ali com seu filho, de repente vem um pitbull, cara. Se você não tem a energia da morte, se vem um pitbull para cima de um filho meu, cara, eu como pitbull. Eu como pitbull. Sim ou não? Agora tem mulher que, tipo assim, vai morrer. Morre ela, o filho. É uma energia de mole demais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vi minha mãe bater em 20 caras de uma vez com a chave do carro. Meu pai apanhando, porque é um banana, puxei papai. A minha mãe subiu em cima de 20 caras com uma chave, bateu nos caras, ninguém entendia nada. Baixou um trem, uma entidade nela ali, gente.
ela bateu em 20 homens. Então, nós temos essa inteligência, subhumana, é criar além dessa realidade. Só que a gente precisa usar isso com inteligência, porque é uma força. É você respeitar essas outras forças. Esse cara que está roubando, ele está sobrevivendo. Eu não tenho julgamento nenhum com o cara que estava roubando, ele está fazendo o trabalho dele. Idiota é o manezinho, o playboyzinho que saiu ali com o colarzinho tá no Guarujá, cara. O cara tá no centro de Guarujá. É igual o cara entrar na linha vermelha no Rio de Janeiro e, tipo assim, achar que é muito burrice. Tem gente que desafia, né, Beth? Muito mané, né? Então, eu não ando aqui com o celular na mão. E, tipo assim, quando eu também vou andar com o celular na mão, eu já falo, opa, tô com os meus aqui, ó. Eu já ancoro minha energia e falo, nós mano, a gente é igual. Mas qual é o problema, às vezes, da espiritualidade? A minha energia é melhor que a sua. É onde vocês vão apanhar. Então, o que eu aprendi aqui com essa egrégora? Nós somos iguais. Nós somos iguais. E eu tenho muito que aprender com a sua egrégora, com a sua energia, com o seu terreiro, com a sua casa, com a sua linha. E de verdade, eu quero aprender mesmo. Então, assim, tá todo mundo um a serviço do outro, né? E a gente tem que estar presente naquilo que a gente está escolhendo criar para a nossa vida. Saiu de casa, está escolhendo ser atropelado por um ônibus? Está escolhendo morrer? Está escolhendo ser assaltado? Eu gosto de fazer essas perguntas. Eu falo isso para os meus filhos. E aí, está escolhendo o quê? Ser trouxa ou você está escolhendo dinheiro? Abundância, prosperidade? O que vocês estão escolhendo? Isso aqui muda tudo. Tenha consciência do que você está escolhendo. É o mínimo que você... Agora você fica, eu não sei, Késia. Ai, não tem solução. Tá na hora, passou da hora de você começar a saber o que você quer. Tá bom por hoje? A gente tem mais uma aula nesse grupo ao vivo? Acho que é, né? Acho que a gente tem mais uma aula, uma ou duas, não lembro. Mais uma, eu Mais acho. uma. Leiam os protocolos da mesa. Vou lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a mesa e a ativação da mesa? Aqui uma sai querendo matar de raiva que estava sentindo. Atropelou o quê? Segundo acidente da pessoa em poucos dias, e eu pedi para ela, pelo amor de Deus, cancela isso aí que você acabou de falar. Ela saiu do encontro ali falando isso aí, né? Não deu 2 quadras aqui, bateu, quase matou. Agora de Pois novo. é, desse jeito a gente decreta, a gente faz magia para nós mesmos, né? Eu parei num barzinho com meu primo lá em Rondonópolis, aí na hora ele falou assim, ele parou o carro, tipo, na grama, assim, no guarda-reio, sei lá como é que chama. Aí falou assim, cara, polícia nunca para aqui, mas eu vou parar o carro aqui, a polícia vai parar e vai me dar multa. Eu falei que você acabou de... E aí a esposa dele falou, Kézia, o pior que é, o Aguinaldo toma multa sempre em todos os lugares. Eu falei, mas ele acabou de decretar, ele deu o comando. Ele acabou de dar o comando ali que a polícia vai parar, que ele vai tomar uma multa. É engraçado, para Então, essas coisas a gente faz com facilidade, né? E para as coisas boas, por que a gente não faz, né? porque a gente cria uma ansiedade para receber, você fica controlando o receber. Então, quando você solta, então você fala um trem desse, você acha que não vai ter, que não tem energia. Aí se manifesta. Agora, por exemplo, fala assim, hoje eu quero criar R$1.000. Aí você fica olhando toda hora pro celular. Aí você fica olhando. Então, tipo assim, essa ansiedade que a gente cria é o que atrapalha a gente de receber aquilo que a gente quer. Então, você tem que manifestar e soltar. Então, e a gente também tem que, por exemplo, assim, ter alvos. Então, por exemplo, eu quero criar 20 vezes mais hoje. Pronto. 20 vezes mais dinheiro, 20 vezes mais consciência, 20 vezes mais energia. Fica mais leve, porque às vezes, assim, por exemplo, você fala, poxa, eu quero um carro vermelho, né? Aí, tipo, minha prima foi comprar um carro. Aí elas me ligaram. Você acha que comprar um carro vermelho é uma maldição? Eu falei, uai, eu tenho um faz, sei lá, 4 anos, né? Tipo,
né? Mas assim, o seu ponto de vista vai criar a sua realidade. Se você tem o ponto de vista de que carro vermelho é BO, meu carro vermelho nunca deu problema, ele é maravilhoso, ele é um gostoso, eu acho ele um tesudo. Eu acho, para mim, o chakra vermelho é chakra da vitalidade, chakra vermelha da terra. Então, eu tenho outro ponto de vista sobre o vermelho, né? Agora, se a pessoa ela olha para o vermelho, inclusive, gente, trabalha em frequência do vermelho, né? Eu já contei isso para vocês também, mas vamos repetir que tem gente nova. Um cara sofreu um acidente na minha frente, eu sempre fui meio mole, né? Meio bundona, bunda mole. E eu falei assim, corpo, hoje a gente vai aprender sobre a energia da morte. E aí o cara sofreu um acidente, tal, era partes por todo quanto é lado, né? Eu desci do carro, eu falei assim, você vai entender o que são escolhas e você vai parar de dar chilique, de passar mal com essa energia. Porque tinha muito sangue, né? A gente, às vezes, assim, a gente bloqueia o vermelho, que é a frequência do chakra básico, que é a frequência da manifestação, por conta dessa coisa do sangue mesmo, né? E tipo, eu sou vegetariana, pensa na bicha que era mole, pode pôr em tudo isso. Eu desci do carro, cara, eu falei, nós vamos curar isso hoje. E eu desci do carro na hora, tal, olhei, respirei, atualizei. Tipo assim, na hora a entidade já veio, né? E eu falei, chega de mimimi, você criou isso, como pode melhorar? Fui facilitar a entidade ainda, foi bizarro. E é isso, e chega, para de dar chilique. Então, tem coisa que a gente, assim, tem que ter estômago de urubu, que energia, espaço, consciência, escolha, o meu corpo podemos ser estômago de urubu, para digerir pedra, cara, digerir raio, digerir entidade, digerir escassez, digerir a preguiça, digerir os urubu dos outros, que vem cliente, né, às vezes com tanto de nhaca. E aí, mas eu atendo um cliente, eu vou fazer uma constelação essa semana. A moça falou, toda vez que eu vou atender, eu fico doente. Tá faltando estômago de urubu, né? Sim ou não? Então, e peraí, se um cliente me derrubar, eu tô fodida. Como é que você vai aumentar? Como é que você vai prosperar no seu negócio se um cliente derruba? Então, para você agir, que está lá, que começou com os 21 dias de Arcanjo Miguel, tem 14 pessoas no grupo dela. É isso aí. Eu quero que vocês façam gratuito, igual eu fiz e põe 300. Nós fizemos Arcanjo Miguel com 300 pessoas. Como pode melhorar? Quase morri. Mas é isso, não morri. Se não me matou, também não me engorda. E vai me deixar mais bonita e mais rica e mais gostosa. Então, a gente tem que, assim, perder esse medo de ousar mais, né? Então, de aceitar desafios maiores. A gente precisa parar de ter medo da morte, encarar também a morte de frente, encarar alguns desafios, né? Eu quero voltar a surfar, fazer umas aulas de surf e tal, para poder, enfim, expandir mais com a água, estar mais presente com a água também, né? Mas eu tenho que matar muita coisa em mim aí, dos meus medinhos ali de, enfim. E é isso, então, mesmo com medo, eu afoguei quando eu era criança, mas assim, você tem que parar de se curvar para os medos, você tem que olhar para o medo com respeito e falar, isso me dominou, medo de dirigir, né? Quais são os medos que vocês têm? Porque o medo se torna a entidade dominante na sua vida. O que a gente tem que olhar? Nós temos o mesmo tamanho. E agora eu olho com respeito e com consciência para todos os meus medos. E fazer pergunta: vou morrer atropelada hoje? Então eu vou sair para andar de bicicleta. Estou criando aqui ser atropelada aqui na rua? Então você tem que fazer pergunta. Entende? Em todos os lugares que eu estou criando isso, eu destruo e descrio agora. E monta na sua bicicleta e vai pedalar. E faz uns pode-poc. E vai com consciência, e vai com respeito. Porque o que a gente faz geralmente? A gente se acovarda. A gente está virando um bando de fraco, mole, covarde, banana. E o pior, né? Aí você vai ver o seu filho, às vezes, tendo mais coragem que você. Aí vem as crianças tentando mostrar, mãe, olha como eu sou corajoso, larga a mão de ser banana. Porque, assim, você está numa energia, às vezes, tão doente, tão estúpido, aí o filho fica naquela energia
tipo de ser o forte da casa, o homenzinho da casa, e começa a peitar, e aí dá problema também, né? Então, entenda, acha o equilíbrio. Tem uma inteligência no tomar ser banana, porque eu sempre, tipo, eu tô numa energia de muita fúria. Então, eu tenho que achar o equilíbrio ali. Né? Só nas montanhas russas do parque, é isso, como pode melhorar. Então, a nossa casa, ela, entende que a química da sua casa é a receita de um bolo, né? Então, e nós também, às vezes, estamos em excesso com alguma energia. Eu tenho aqui olhado muito para isso, assim, né? Porque hoje eu olho para eles, eu falo, ai, mas se eu continuar nessa energia que eu não vou sarar também. Eu estou numa potência elevada aqui, eu preciso agora trazer gentileza. Então, você tem que estar o tempo inteiro se calibrando. Como que eu faço isso? Última dica, ajustando os elementos: terra, fogo, água e ar. Quanto que você está de fogo? Eu estou com 80. Quanto que eu estou de água? 20. O quanto que eu estou de terra? 40. O quanto que eu estou de ar? 80. Ok, eu tenho que ajustar, então, terra. E tenho que ajustar a água. A água meu está fraco. Então, por que que eu estou muito raivosa? Estou cuspindo marimbondo. Porque eu estou com excesso de fogo. Eu ativei muito fogo. Então, agora eu tenho que ativar a água. Então, você pega a mesa e bora lá. Ajustando terra da maneira mais coerente, acendidíssimo. Ajustando o elemento água. Estou fazendo aqui em cima da mesa, que nem relógio tem, hein? A gente é o relógio, não é? Eu sou o relógio. Ajustando terra, ajustando fogo, ajustando ar, ajustando água, da maneira mais coerente, acendidíssimo. Peço que todos os elementais do meu corpo, da minha vida... Você pulou a janela? Por quê? A porta está fechada? Ué? Que susto, a guria sai da lavanderia aí. Como pode melhorar? Acabei. Ajustando terra, fogo, água, ar, espaço. Peço que todos os elementais do meu corpo, da minha casa e da minha zona sejam ajustados aqui da maneira mais coerente, acendidíssimo. Sim. E a gente controlando essa química, pode abrir para ele. Fica fácil, é simples de ajustar a química do corpo, só isso. É que a gente esquece, né? É tão fácil que a gente esquece. Então, foca aí no equilíbrio dessa química. Porque tudo, a minha frequência, ela é uma composição química. Ajustou a química e ajustou aqui, ó, mais uma. Ajustou os elementos e ajusta seu feminino e masculino, pronto. Quanto está meu masculino? 80. Meu feminino, 40. Peço a inversão e a ultrapassagem do meu masculino e do meu feminino da maneira mais coerente, acendidíssima. Peço a inversão e a ultrapassagem dos elementos terra, fogo, água, ar e espaço. Pronto. Talvez daqui umas 2, 3 horas eu volto para essa energia. Aí eu ajusto de novo. Mas eu posso também, por exemplo, assim, sei lá, tomar mais água, dançar, vou conectar com os elementos aqui para poder... Eu tenho que mudar a minha postura, a minha atitude física. Ajustei aqui num plano de energia, certo? Só que eu também tenho que ajustar aqui num plano de ação, eu tenho que ter congruência. Combinado? Vou para o mar me acalmar. Vou lá fazer uma meditação, fazer meu rapé de frente à praia, pronto. Acalme a terra na hora, né, gente? Gratidão, muito obrigada. Precisamos mudar a aula hoje, que eu tenho uma entrevista hoje com o meu médico, 15ª entrevista. Como pode ser mais divertido? Que é da cirurgia, né? Vamos ver o que vai acontecer, o que mais é possível. E então eu vou para Santos agora à tarde, mas amanhã o pessoal da Escola da Consciência, a gente tem troca-troca às 7 da manhã. Quem não entrou, entra. Quem ainda não entrou na promoção, eu vou pedir para o Tomás lançar depois do almoço o passe livre de junho, por R$ 111 de novo, para quem não entrou poder entrar.
E bora trabalhar nossa autoestima intelectual aí. Beijos, gratidão. E quem está esperando a sessão, vou agendar hoje. Tem um monte de gente aí esperando sessão. Essa semana eu volto a atender. Tchau, tchau, gente. Beijo, 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 beijo.